Assunto nacional, a Procuradoria-Geral da República voltou a se manifestar pela soltura de Felipe Martins. Felipe Martins, vamos situar quem é esse personagem. Ele foi assessor para assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro e ele está preso desde o dia 8 de fevereiro no âmbito de uma investigação que apura essa trama golpista para manter Bolsonaro no poder. O parecer foi assinado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e reforça uma recomendação de março para que Martins seja solto. No entendimento da PGR, os documentos indicam que Martins não fugiu do país no fim de 2022, o que seria um dos motivos da prisão preventiva. Gonet cita, por exemplo, os dados de geolocalização obtidos do celular de Martins, que parecem indicar com razoável segurança a permanência dele no território nacional no período indicado. No pedido de prisão, a PF aponta que Martins viajou no final do governo Bolsonaro sem realizar o procedimento de saída com o passaporte em território nacional para se furtar da aplicação da lei penal. Desde que o mandato foi cumprido na casa de sua namorada em Ponta Grossa, Felipe Martins nega que tenha deixado o Brasil e que participou da trama golpista. A prisão dele foi mantida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Josias Tales, a gente tem um impasse aí entre a PGR e o PGR Paulo Gonet e o ministro Alexandre de Moraes. Felipe Martins é uma figura muito controversa, uma figura muito complicada, é a figura que fez aquele gesto, né, nazista, se não me engano, ali dentro do Senado Federal. Ele está envolvido ali em vários episódios da trama golpista, ajudando ali na redação da minuta. Agora, existe um impasse, porque ele está preso ali desde fevereiro, né? Acho que foi o que eu acabei de ver ali no nosso material. Só que a justificativa para a prisão dele é que ele teria tentado fugir do país junto ali com o pessoal do Bolsonaro sem apresentar o passaporte. E a defesa dele está dizendo, olha, não tem justificativa para a prisão preventiva dele porque ele não tentou fugir do país. Está aqui os dados de geolocalização informando que ele nunca saiu daqui. Quem tem razão, Josias? Paulo Gonet ou Alexandre de Moraes? O Paulo Gonet não é propriamente um bolsonarista, né? E ele é muito próximo. Aliás, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, fizeram gestões junto ao Lula para que ele fosse escolhido para a Procuradoria-Geral da República. Portanto, deve-se dar crédito à manifestação da Procuradoria sob a gestão do Gonet. E quer me parecer que o Alexandre de Moraes demora a decidir este caso. Não é a primeira vez que a Procuradoria se manifesta, e nós não temos na legislação brasileira a previsão de antecipação do cumprimento de pena. Ao contrário, a legislação prevê, em casos muito específicos, prisão preventiva, quando há um risco de o investigado ou o réu atrapalhar investigações, ou quando ele está conturbando a sociedade, com risco de conturbação social. As razões são muito específicas e estão citadas, listadas no Código Penal. Se não há mais, se não subsistem essas razões ou nenhuma delas, não há por que deixar preso, né? E o Felipe Martins não é o único. Há um outro personagem, o Silvinei Vasquez, que foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que está preso há mais de um ano. O Felipe Martins há quase 6 meses, né? Então, é preciso que, como não há previsão de antecipação de pena, a pessoa só pode ser encarcerada depois, exceto nesses casos específicos previstos no Código de Processo Penal, só pode ser encarcerada depois do trânsito em julgado dos processos, depois da condenação sem possibilidade de recurso. É preciso verificar se há justificativa para que esses personagens permaneçam presos. Ambos, você disse acertadamente, Raquel, Felipe Martins, por exemplo, é um personagem muito controverso, mas há em relação a ele, pelo menos
algo que é incontroverso. Ele era um assessor palaciano que dedicava a sua qualificação intelectual, colocava essa sua qualificação intelectual a serviço da desqualificação da presidência do Bolsonaro. Então foi assim durante toda a gestão Bolsonaro. A mesma coisa ocorreu em relação ao Silvinei Vasquez. Esse nem tinha a ambição de exibir alguma pretensão intelectual, mas ele colocava os meios de que dispunha a serviço de toda a perversão que o bolsonarismo e que o Bolsonaro lhe encomendava. E no caso dele, o que foi mais grave foi o uso da Polícia Rodoviária Federal para bloquear o acesso de eleitores do Lula no segundo turno, sobretudo na região Nordeste, às urnas. E o Felipe Martins, ele foi alvo, inclusive, da delação do ex-ajudante de ordens, né, do Bolsonaro. E ele contou, o ex-ajudante de ordens, que o Felipe Martins participou de uma reunião com a cúpula militar. Nesta reunião, o Bolsonaro exibiu aos militares a minuta do golpe e, segundo o ex-ajudante de ordens, que não é propriamente um inimigo do Bolsonaro, é um delator, o Felipe Martins participou até da redação da minuta de golpe. Então, a sua desqualificação justifica todas as investigações que são feitas em relação a ele, assim também em relação ao Silvinei Vasquez. Agora, se não há razões para que subsista a prisão preventiva, temporária, seja lá o que for, é preciso que essa prisão seja revogada, porque não há ainda nenhuma sentença condenatória nem contra o Felipe Martins, nem contra o Silvinei Vasquez. E o Alexandre de Moraes demora, nos dois casos, a tomar uma decisão. Se a Procuradoria diz que não há razões, o Alexandre de Moraes precisa dizer, olha, não, eu acho que tem razões, e justificar a manutenção da prisão ou revogar. O que não dá é para ficar nesse limbo em que a Procuradoria diz uma coisa e o Alexandre de Moraes não diz nada. Então é preciso deliberar sobre isso. Thales. Alô, alô? Oi, Thales. Você me ouve? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como diria o Jetson, né? Esse cidadão, Felipe Martins, ele é aquele que fez aquele gesto supremacista, né? Numa transmissão ao vivo do Senado, ele estava atrás do presidente do Senado e fez esse gesto. Evidentemente, ele estava tá envolvido na coisa golpista toda, tá todos os indícios de envolvimento dele na tentativa de golpe. Houve delações dizendo que ele participou da elaboração daquela minuta golpista, participou de reuniões, quer dizer, o envolvimento dele na tramóia golpista tá bastante avançada a investigação sobre isso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Procuradoria-Geral da República argumenta que, tecnicamente, pela GPS, concluiu que ele não estava fugindo. Então, se ela concluiu isso, se tecnicamente isso está comprovado, não há motivo para ele continuar em prisão temporária, ou preventivo, ou seja lá o que for. Não há motivo para isso. Agora, há motivo para uma condenação? Aparentemente haverá. Mas aí deixa as investigações prosseguirem. Não dá agora por causa do muito provável envolvimento dele no golpe, não dá para, por causa disso, usar uma argumentação ou outra para mantê-lo preso. Senão a gente vai senão o próprio Supremo vai estar agindo naquilo que condenou o Sérgio Moro. Ele pegou seguidamente, várias testemunhas, manteve meses a fio na cadeia para obrigá-los a fazer delações premiadas.